Não tem tempo ruim aqui, meu querido. Bem-vindo à Sua Onda Podcast, o podcast mais descolado da Rádio Marazul. A Rádio Marazul, idealizadora aí, protagonizadora desse podcast maravilhoso. Marazul, essa é a onda aí. Sua agência, uma agência de marketing pra chamar de sua. Precisou de assessoria, precisou de resultados online? Chama a gente, suag.com. Hoje meu convidado é ele, o Fogaça, conhecidíssimo sócio-diretor da agência Propulse Marketing Digital. Com 17 anos de experiência, ele impulsiona marcas online. A agência Propulse fez 200 projetos, incluindo lojas Unilar e a Tramontina. Não é fraco os caras, né, bicho? Vamos descobrir como a sua equipe pode fazer a diferença pra sua marca. Pega dessa, porra, a galera do script aqui tá mandando bem demais. Esse episódio tá cheio, cara, cheio de cases de sucesso e insights de estratégia pra que tu aplique depois de ver aqui já no teu negócio. E se não der conta, chama o Fogaça aqui, ele faz tudo isso acontecer na tua empresa. Seja muito bem-vindo, meu querido. Fala, campeão, muito obrigado mais uma vez, estamos aqui nesta casinha que nos acolheu. Obrigado para você que nos acompanha mais uma vez. Se você não teve no episódio anterior, é importante de mencionar isso, né, Alex? É isso aí. Pesquisa lá no nosso querido Spotify, Sua Onda Podcast, e vamos entender os primórdios, como isso tudo começou. Teve um episódio muito bacana, muito legal. Não demos conta, né, Alex? Não deu tempo, é muita coisa boa. E a gente voltou hoje para falar um pouquinho mais sobre como decolar as vendas através da internet. Esse é o ponto. A Propulse, a gente brinca assim, ó, com a Propulse sua marca decola. Então é sobre como decolar suas vendas, como decolar vendas online que a gente vai falar hoje. Hoje o nosso foco está bem em desmistificar algumas coisas. Vamos desvendar alguns mitos, verdades, segredos. E onde que realmente o negócio aperta, né, Alex? Porque falar, a galera fala, nós temos vários gurus da internet, né? Pseudo-vendedores online, é provocativo, hein? Provocativo. Pseudo-vendedores online que facilitam, simplificam tudo, mas a gente sabe que a verdade do dia a dia, do empreendedorismo, de quem realmente quer fazer um trabalho sério, não tem atalhos. Não tem atalho. Não tem atalhos. Então, pra gente já começar assim, ó, sem leite com pera. Cara, conta pra gente. Existe fórmula mágica pra vender na internet? Eu costumo dizer que fórmula mágica não tem, mas tem fórmula lógica. Fórmula lógica, sim. A gente se baseia, né, para prestar os nossos trabalhos na agência. A gente tem alguns trabalhos aí para apoiar as pessoas, as empresas, né, os negócios a venderem mais na internet. Então a gente costuma falar sobre fórmula lógica. Muitas vezes, né, essa pergunta é muito boa, né, Alex? Porque por mais que as pessoas queiram a facilitação, a fórmula mágica, a bala de prata, né? Na verdade ela não existe. O que existe é fundamentos. Existem fundamentos, existem boas práticas. E depois de tanto tempo trabalhando com vendas online, a gente vai juntando esse aparato de aprendizagem acumulada, que vira proficiência, vira conhecimento. A gente vai acumulando isso e entendendo que existe sim alguns fundamentos, alguns métodos, algumas fórmulas, mas não mágicas, e como eu estava falando, sim, lógicas, né? Vou te dar um bom parâmetro para a gente falar sobre isso, né? Tudo parte do princípio de um desejo de venda, né? O lojista ou a pessoa que quer vender através da internet, na maioria das vezes ela tem um desejo, Alex. Ela fala assim, eu quero faturar, eu quero vender X reais, X milhões de reais. E sabe qual que é a métrica que ela usa para esse número? O desejo dela, a vontade. Ou eu também queria ser mais bonito, ter olho azul, né? Mas nem tudo é assim, tão simples. E quando a gente fala de algo... deveria trabalhar a agência de marketing para te trazer esse olho azul, né, cara? E não traz para ver. Então, bem na verdade, quando as pessoas já têm algum negócio, quando elas já operam alguma venda, principalmente a comparação de quem tem negócio físico, né? Vamos pensar assim. O lojista, o investidor, ele tem um parâmetro de comparação que normalmente ele fala assim, minha principal loja fatura 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Logo, a minha loja virtual tem que vender a mesma coisa. Mas existe uma diferença gigante, né, grotesca entre um negócio físico, a maneira com que as pessoas compram numa loja física, o que leva elas a comprar numa loja física e o que leva elas a comprar numa loja virtual. E daí o que acontece?
Nesse sentido é que a gente começa a falar sobre fundamento e método e técnica. Porque se a métrica da pessoa está baseada num desejo dela, isso não tem muita lógica, né? Isso não tem sentimento, emoção. Então a gente começa a desmistificar isso. Eu gosto muito de falar de fundamento baseado, por exemplo, na técnica de AIDA. Né? A AIDA, a gente fala lá de... É uma técnica já que está desde o século XIX, né? Pra gente meter no corte, começa agora. O que é a técnica AIDA? O AIDA, né? Então o acrônimo AIDA, né? Para ficar mais bacana ainda, o acrônimo AIDA, ele está falando sobre atenção, interesse, desejo e ação. Porque esses 4 pilares, né? Eles fazem parte da jornada, muitas vezes inconsciente das pessoas para elas tomarem decisões de compra, para elas consumirem. Então vamos lá novamente. O AIDA está baseado em atenção, interesse, desejo e ação. Quando você pensa que o ser humano, que não é um ser completamente previsível, ao contrário, né? Então, por mais que a gente determine boas práticas, métodos, a gente tem um fator humano que ele é imprevisível, tá? Mas é importante você ter fundamento. E quando você junta essa história da técnica, quando você junta isso com, por exemplo, a tua habilidade de fazer planejamento de vendas, você começa a pegar aquele desejo da pessoa vender X, Y reais e você começa a trazer isso para dentro, por exemplo, de uma metodologia. Quando a gente fala de metodologia, fora essa história do AIDA, né, que são as 4 fases, os pilares, a gente fala, por exemplo, numa loja online, como é que eu monto um forecast de uma loja online? Como que eu monto um planejamento de vendas de uma loja online? Eu preciso, primeiro que forecast é olhar por meus dados do passado, né, para eu poder planejar o meu futuro. E nesse sentido existe uma boa prática que basicamente tudo começa a partir disso. Né? Se você tem uma loja virtual, você precisa de fluxo, você precisa de gente dentro dessa loja virtual. Assim como você precisa na tua loja física. Cara, se não tiver gente entrando no teu site, se não tiver gente entrando dentro da tua loja, para quem que você vai vender? E enquanto maior a quantidade de pessoas que entram na tua loja, no teu site, maior potencial de venda você tem. Óbvio. Primeiro indicador de desempenho, para a gente poder fazer um forecast, olhar as sessões. O que são as sessões? São esses fluxos. Esses fluxos a gente vai quebrar eles em alguns canais. A gente chama de canais, né? Ou seja, a origem da mídia que está trazendo esse fluxo para dentro do teu negócio. Pode ser um site, pode ser uma landing page, né? Uma página de alta conversão, pode ser tua loja virtual. Os principais, 90% aí das vendas, elas vão estar concentradas em 3 ou 4 canais. Primeiro, o canal direto. O canal direto fala sobre a força que você tem de branding, de marca. O quanto que você é top of mind na cabeça das pessoas para quando elas vão comprar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu vendo móveis e eletro. O quanto que quando uma pessoa vai comprar móveis e eletro, ela já considera na cabeça dela a minha marca como potencial. Quando ela considera isso, ela vai fazer o que? O comportamento dela? Sualoja.com.br, suamarca.com.br. Isso vai gerar uma origem de tráfego, de sessão. Tráfego direto. Existe um outro negócio chamado tráfego orgânico, né? Daí a gente vai para a linha, por exemplo, de Google mesmo, né? Hoje ainda é o principal operador. Nós, né, sempre estamos dando uma gugada ali. Então, indo bem partes por partes, sendo bem didático aqui, né? Quando a gente fala do tráfego orgânico, existem boas práticas e métodos para você melhorar o teu tráfego orgânico, que é só para falar sobre tráfego orgânico, a gente precisaria de um outro episódio de podcast. Então, o que acontece? Naturalmente, quando você pesquisa alguma coisa no Google, tem aqueles resultados que são os patrocinados, os pagos, e logo em seguida, depois, nas próximas páginas, na continuidade do resultado, está o tráfego orgânico. Existem boas práticas para você melhorar isso, e quem é dono dessa bola e desse campo é o Google. Né? Então você tem que aprender como melhorar esse teu tráfego orgânico aí. Tráfego direto, tráfego orgânico, tráfego pago. Google, Meta, os ads, os famosos ads. Isso, de novo, vai estar concentrado 90% da venda de quem quer trabalhar online, esses canais, né? E tudo ainda a gente está falando da pauta sessões. Fora essa história do pago direto orgânico, tem outros canais também que, dependendo da tua maturidade, dependendo da tua experiência, dependendo do teu histórico, você vai aprimorar o teu trabalho. Por exemplo, CRM. E CRM não é mandar e-mail marketing. Eu faço CRM, eu estou mandando e-mail marketing. Isso é muito pouco, né, dentro do que é a gestão de um CRM, de você conhecer o teu consumidor, se relacionar bem com ele, entender o que ele quer, em que momento que ele quer. Existem boas práticas sobre CRM.
E uma das formas de você se comunicar com essas pessoas é mandar e-mail marketing, é mandar push, é mandar WhatsApp. Então, existem algumas maneiras de você agrupar esse canal CRM. Chegamos em quarto. Hoje em dia tem sido muito utilizado, né, como recurso de marketing, o marketing de influência. Né? Ou seja, você se valer do conteúdo, da autoridade de outras empresas ou pessoas, basicamente, para que elas te ajudem a promover o teu produto, o teu serviço, etc. Isso também vai te gerar, ou seja, o combinado dessas ações que eu estou propondo aqui vai te gerar o primeiro indicador de desempenho, que é as sessões. Pronto, tem um volume de acesso. Isso vai ajudar você a fazer o seu exercício de planejamento de vendas. Acesso. Só que não basta só a gente atrair as pessoas para dentro do nosso comércio eletrônico, né? Dentro da história do AIDA, a gente está falando da primeira etapa, que é a atenção. E a partir do momento que a gente chama a atenção desses formatos de publicidade, a gente quer seguir nisso e gerar o interesse. O interesse, né, a gente vai considerar dentro dessa metodologia muito baseado na taxa de conversão de uma loja, que é o segundo indicador de desempenho importante. Sessão, taxa de conversão. O que é a taxa de conversão, né, Alex? Da quantidade de pessoas que acessa o teu site ou tua loja virtual, um percentual disso vai virar pedido de compra. Né? Então, eu tenho 1000 acessos na minha loja virtual. Normalmente, o mercado fala como indicador de referência 1% de taxa de conversão de um comércio eletrônico ou de um site. Né? Apenas 1% das pessoas que acessam vai gerar um pedido de compra, por exemplo. E o que faz as pessoas tomarem essa decisão de melhorarem a tua taxa de conversão? É N variáveis, N boas práticas dentro de uma loja virtual que vai fazer com que a pessoa realmente, você indo nessa linha de novo de AIDA, de atenção, interesse, desejo e ação, ela tome essa ação. E quando a gente fala sobre marketing digital orientado para uma loja virtual, e a gente fala de novo do fator humano, cara, aí vem o exercício de agência, aí vem o exercício de proficiência, e aí vem todos aqueles 17 anos, né, de experiência que a gente conversou, somado à história de conhecimento sobre mídia, sobre ferramenta de mídia, que vai fazer com que essa loja virtual seja mais eficiente. A sessão, taxa de conversão e valor médio de compra. E no final do dia você vai falar assim, então você vai conseguir montar uma fórmula lógica, baseada nesses 3 indicadores de desempenho, que vai te dar ali uma previsão de vendas. E é interessante a gente falar isso porque muitas pessoas não têm a noção de que existe não uma fórmula mágica, mas sim uma fórmula lógica. Eles ainda querem falar sobre a meta de vendas baseada no desejo que eles têm de vender mais ou vender menos, que é infundado. Então depois ele se frustra porque basicamente aquela meta de vendas estava baseada numa expectativa e não em algo baseado em dados, em proficiência e conhecimento. Tentando trazer um pouquinho aqui sobre fundamentos e pilares, né, como que você olha para o fator humano e como isso passa por algumas etapas antes de tomar a decisão de compra e como que você planeja de fato, né, de uma maneira racional, lógica, previsível, as metas de venda de uma loja virtual. Acho que esse é um bom começo para a gente falar que não existe fórmula mágica, existe fórmula lógica, existe fundamentos, existe metodologia. Aí, ó. Cara, não existe explicação melhor. Se tu tá na internet agora, se tu tá no Spotify agora, eu preciso que tu seja muito grato nesse momento, porque, porra, que baita explicação, hein, Fogaça? Valeu. Porra, bicho. E a galera mandou mais perguntas aqui, ó, e eu vou descer lenha. Manda bala. Marcha. Vamos falar sobre empresas que têm intenção de escalonar vendas na internet. Quais as principais dores desse perfil de empresa? O que a gente percebe muito assim, né? Todo mundo quer vender mais. Toda iniciativa empreendedora, todo empreendedor, ele é naturalmente insatisfeito com o que ele tem. Por mais que ele esteja melhorando, mesmo que esse cara esteja prosperando, eu nunca vi um empreendedor, um vendedor que fala assim, não, tá ótimo, não precisa vender mais. Vendem quanto mais, melhor, obviamente. Porém, existem, dentro da história de você trabalhar de um ponto de vista mais profissionalizado as tuas vendas através da internet, existe uma série de etapas, né, que você tem que progressivamente estar evoluindo. O pessoal normalmente entende que para eu aumentar minhas vendas eu vou basicamente investir mais em anúncios online. Sim, é uma forma de você escalonar suas vendas. Até porque através dos anúncios online a gente tem mais gestão, a gente tem mais gerenciamento sobre o potencial ganho sobre isso. Porém, o que acontece? Quando a gente vai olhar a escala de vendas através de anúncios online,
existe naturalmente a possibilidade de ter uma perca de desempenho em alguns indicadores que você já tem como base de referência. Quando a gente fala de mídia online, a gente fala muito sobre ROAS. O que é o ROAS? ROAS é a mídia pela mídia, ou seja, quanto você investiu em mídia online em determinado canal e quanto que aquilo te gerou de receita. Vai te dar o teu ROAS no final das contas, dividindo um pelo outro. Mas então se eu investir mais em anúncios online, eu vou vender mais? Provavelmente você vai vender mais, mas talvez em algum momento você vai ter perca de produtividade desse ROAS. Por que você tem perca de produtividade desse ROAS? Aí a gente vai ser um pouco mais técnico a respeito do gerenciamento de campanhas e anúncios online. Existe um conceito que é muito difundido de falar sobre público frio, público morno, público quente. O que é o público frio, público morno, público quente? Basicamente, existem agora dentro da internet pessoas que estão na jornada de compra dela com um interesse ou uma necessidade real de comprar algum produto. Não é verdade, Alex? E muitas vezes existe uma necessidade muito forte ali, pujante, que faz com que a pessoa fale, cara, eu preciso comprar isso agora. Por exemplo, estragou o teu telefone celular. Qual que é o teu termômetro de tempo para você repor esse telefone celular? Cara, você precisa repor isso o mais rápido possível. Queimou o refrigerador da sua casa. Estragou a máquina de lavar. Estou dando um exemplo de alguns produtos que fica mais fácil, né? Então, dentro de um pensamento de jornada, esse cara ele já quer tomar uma decisão de compra agora. Esse cara, a gente fala assim, esse cara é um público mais quente, porque ele já tem um nível de consciência elevado e ele tem uma necessidade. Lógico que ele vai dar uma gugada ali, vai para a internet. Se você está investindo, por exemplo, em anúncios online, se você está bem posicionado com o teu tráfego orgânico, provavelmente a sua empresa vai aparecer como opção de compra para ele. Isso é um público quente, esse é o público que todo mundo quer. E quando você investe em anúncios online, pensando na estrutura de campanha, você vai ter campanhas lá, anúncios lá, para cobrir essa intenção de compra. E se você faz uma mídia de uma forma assim eficiente, provavelmente você vai pegar de um total de orçamento e vai colocar a maior proporção desse orçamento nesse tipo de anúncio, num público mais quente. A questão toda é que para você escalonar sem perder a produtividade, dali um pouco você vai entender que esse público ele vai saturando. Existe uma saturação e uma competitividade alta. Todo mundo quer vender para esse cara, né? O pãozinho quente ali, todo mundo quer na hora da fila. Então todas as empresas estão tentando realmente aparecer melhor para esse cara. Isso, e quando a gente fala de canal operador, quem que é o cara que é o principal canal operador para isso, de publicidade, de mídia online? Google. A gente vai lá e dá uma googada. Pronto. A partir do momento que eu preciso vender mais e vou colocar mais grana na mídia online para tentar escalonar minhas vendas, é provável que eu vá expandir essa estrutura de campanha para ver até quando eu vou saturar ela. Ou seja, qual que é o universo de pessoas que estão com uma necessidade real de comprar agora um produto ou um serviço da minha empresa e como que a habilidade da minha agência, dos meus especialistas em anúncios online, conseguem expandir isso para mim sem perca de produtividade. Mas existe também, dentro de alguns segmentos, eu toquei agora numas dores, né? Ou seja, uma necessidade real de um consumidor. Mas existem alguns segmentos, por exemplo, vamos falar de moda, vamos falar de beleza, onde as pessoas não compram apenas por necessidade. Elas compram muitas vezes por impulso, né? Pô, você né? Sempre cabe mais uma camiseta, mais um sapato, sempre cabe mais uma roupinha no teu cabide, no teu roupeiro. E ela é completamente de uma forma impulsiva, né? Você vai acumulando roupa. E as pessoas não estão necessariamente agora, a não ser que elas tenham um compromisso, um evento, e delas vão atrás de uma coisa muito específica. Eu vou ter um casamento, eu vou ter uma formatura, eu vou ter uma festa, ou seja, ela tem um motivo que faz com que ela tenha uma causa específica de compra. A maioria das pessoas compra e consome moda de uma maneira por impulso, ou moda, ou beleza, né? Enfim. E daí como é que você encontra esse pessoal? Daí a gente vai falar de um outro cara que complementa, por exemplo, o público quente do Google. A gente vai falar sobre você trabalhar dentro do Meta, dentro do Facebook, dentro do Instagram. Perceba comigo, as empresas, né, elas se apropriam daquele espaço social onde tem muita gente e para fazer ali a sua publicidade, sua propaganda através dos seus anúncios. Quando você abre o teu feed do teu Instagram, você não abre pensando assim, eu quero comprar tal produto. Você abre querendo ver teu amigo, ver quem está feliz, quem está triste, ver fofoca, dar risada, distração. Por isso que você abre a tua rede social. Porém, através do teu comportamento, o algoritmo vai entendendo as tuas preferências, os teus gostos, e com base nessa preferência, nesse gosto, ele vai te apresentando anúncios online de lojas virtuais. Esse público, perceba, ele abriu a rede social não com uma intenção
assim, emergencial de compra, mas ele tem um potencial de compra, ele pode consumir. Dentro daquela camada que eu falei de público frio, quente e morno, esse cara ele tá mais morno. Ou eu posso simplesmente começar a utilizar estratégias de anúncios online para começar a usar Facebook, Instagram, para aumentar o nível de consciência da minha empresa sobre o que eu faço, sobre as minhas soluções, sobre os meus produtos. Só que isso tudo, como eu falei para você, é onde que o investidor enxerga talvez perca de produtividade quando ele olha apenas uma métrica ROAS. Ele fala assim, pô, e por isso que a gente fala que não é regra de 3. Ou seja, se você está investindo 5 mil e está vendendo 50 mil, se você investir 10 mil, não necessariamente você vai vender 100 mil. Não funciona dessa maneira, não é regra de 3. Porque nessa ampliação de budget, você muitas vezes tem que explorar outros públicos e dentro, de novo, da nossa técnica do pensamento de etapas de AIDA, cara, você vai ter que gerar a atenção das pessoas, despertar nelas o interesse para que elas tenham desejo e eles realizem uma ação, que no caso a gente está falando de compra. Por isso que essa escala, ela não é assim baseada em causa apenas e efeito daquilo que você está trabalhando hoje no cenário que você tem. Até porque o consumo e o varejo ele também é dinâmico. Né? Muitas vezes você vai ter que ir para a linha de preço de produto, disponibilidade de estoque, às vezes o teu concorrente vai ser mais eficiente que você, às vezes você está vendendo bem um item e tem uma ruptura de estoque. De novo, não é uma ciência exata. Você vai falar assim, como é que eu escalono minhas vendas então? Como é que eu faço para escalonar, né, Fogaça? Por isso que eu peguei todo esse contexto agora para falar de uma forma que é através do anúncio online. É onde a gente fala assim, cara, eu tenho mais gerenciamento sobre isso, eu tenho os indicadores de desempenho para controlar isso. Agora, quando você fala, lembra que a gente estava falando agora sobre tráfego direto, orgânico, redes sociais, etc. Não é porque você quer vender mais que o Google vai olhar e falar, então eu vou mandar mais sessão orgânica para você. Né? Não é porque você simplesmente quer vender mais que as pessoas, o consumidor lá vai acordar e falar, que legal, pensei mais naquela marca. Então, os canais aí que a gente está falando sobre direto, orgânico, ou seja, força de marca e a forma com que o Google leva mais pessoas para dentro do teu negócio, isso não acompanha a tua expectativa, o teu desejo. As estratégias para você escalonar baseado nesses outros canais, elas não são do curtíssimo prazo. Por isso que no caminho óbvio, o mais curto e o mais gerencial são os anúncios online. Então, isso eu falando apenas para gerar mais sessão, gerar mais fluxo, ter mais visibilidade, chamar mais atenção das pessoas para o teu negócio online. E não adianta você chamar atenção para as pessoas no teu negócio online se você não preparar muito bem a casa, se você não preparar muito bem para onde você está levando essas pessoas. E aí a gente vai falar sobre mais uma infinidade de boas práticas e ações que muitas vezes as pessoas não fazem, elas simplesmente desconsideram. E daí quando ela começa a escalonar, ela começa a bater num teto e mesmo que ela invista mais, ela começa a se frustrar. Porque existe, Alex, outras formas, outras coisas que você tem que considerar dentro do teu ambiente online, do teu ambiente de vendas online, do teu ambiente de negócios online, entendeu? Total, cara, total. Passamos por várias objeções, por vários problemas, por várias situações, entendendo o trabalho da venda online. Quando a gente fala de AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. E aí tu comentou também, tu explicou pra gente o público frio, morno e quente. E sessão, taxa de conversão e ticket médio. Mas entendendo que o nosso público frio, ele está no momento em que a gente precisa captar a atenção dele. Perfeito. O Google, ele consegue ser interessante para essa fase ou a gente utiliza prioritariamente ou unicamente as redes sociais, pensando só no online? A gente usa as duas coisas. Né? Inclusive hoje o Google até tem um aprimoramento bem grande em cima do algoritmo dele. Existe hoje uma campanha, né, que é classificada lá como geração de demanda. Então ela usa todos os pontos, né, e os outros canais do Google. A gente fala Google por Google, mas a gente está falando de Google, a gente está falando de Gmail, a gente está falando de YouTube, né, a gente está falando de outros canais que pertencem, né, ao ecossistema do Google. Então, sabendo que as pessoas também estão... A gente está falando de todo o canal de rede de display, ou seja, outros sites que hoje têm vínculo e fazem com que o Google tenha mais esse alcance. Então a gente está falando de todo um ecossistema Google que hoje, para fazer, por exemplo, ativação de público frio, ele é tão interessante quanto o Meta, o Facebook e o Instagram. Então eu acredito que nesse caso essas duas plataformas elas se complementam, mas você tem que olhar também qual que é o teu negócio, qual que é o teu segmento. Né? Porque muitas vezes pode ser que você vá pender um pouco essa balança na hora de distribuir tua verba, mas para um em detrimento do outro. Por exemplo, conteúdo de vídeo, se você tem muito conteúdo de vídeo, vamos supor hipoteticamente que você trabalha com venda de imóvel.
Quer um negócio complexo de vender, é imóvel. Quer um negócio em que a tomada de decisão ela é longa, é imóvel, né? Você não acorda do dia para a noite e fala assim, eu vou comprar um apartamento maior. Você pode ter o desejo, mas você não aparece na tua casa simplesmente do dia para a noite com um apartamento maior. Não é impulsivo. Não é compra por impulso. E muitas vezes para você elevar esse nível de consciência, encontrar, persuadir pessoas, chamar a atenção delas, despertar o interesse delas, hoje a gente consome muito vídeo, né, através da internet. Tá aí o fenômeno Reels, tá aí o fenômeno TikTok. Então esse conteúdo de vídeo, ele cada vez está favorecendo mais essa história da estratégia de conteúdo. Os próprios geradores de conteúdos, influenciadores, tudo está baseado em conteúdo de vídeo. O potencial que tem o vídeo, né, de realmente transmitir aquela mensagem que você quer. E nesse sentido a gente vai olhar muito mais, ainda que, de novo, eu estou olhando para a história do Meta, do Reels, né? O YouTube também se ajustou e a gente tem os Shorts. Existe uma competição e existe uma inovação, né, em cada uma dessas plataformas. Por isso que até assim na resposta a gente fica mais dividido. Fala, cara, usa as duas coisas, testa as duas coisas, vê o que funciona melhor para o teu público. E tem um bom parceiro para poder te ajudar a realmente entender as métricas e os dados por trás disso. Mas assim, do ponto de vista público frio, Alex, eu dividiria melhor a balança, entenderia os indicadores de desempenho, as métricas, os KPIs por trás disso, e depois eu vou aprimorando e ajustando novamente esse equilíbrio entre elas, né? Mas ambas funcionam e funcionam muito bem. Eu estava falando sobre o mercado imobiliário, porque é onde você consegue apresentar melhor, como ele é conceitual, como ele é aspiracional, você consegue mostrar, por exemplo, aquela região. Você não compra só imóvel, você compra muitas vezes a localização, a facilidade, a proximidade, a solução que aquilo vai te entregar naquela nova moradia. E como é que você transmite tudo isso de uma maneira mais eficiente? Através de conteúdo, principalmente de vídeo, né? O tamanho de um imóvel, a localização desse imóvel, o quanto que ele é confortável e por aí vai. Então, ambos, né, vão se ajudar. Mas em algum momento eu preciso falar assim, a gente falou de AIDA, mas a gente precisa entender de novo a jornada, complementar a história do AIDA, a gente tem, que é o funil, a gente tem a jornada, em que momento que essa pessoa está de compra, em que, dependendo do momento dela, que tipo de estratégia ou eficiência eu vou aplicar nos anúncios online, em que proporção. E a gente vai voltar a falar sobre se o meu público, nesse momento, ele é mais frio, mais quente ou mais morno, e assim por diante. Baita. E aí, pensando nesse período todo de experiência, em todas essas quase 2 décadas aí de experiência da Propulse, Me envelheceu pra caramba, velho. Puta merda, caralho. Deu uma levantada na tua moral, bicho. Sabedoria, esses anos de sabedoria, de experiência. Quase 2 décadas de muita sabedoria e experiência. Conta pra gente um pouquinho dos cases da Propulse, dos cases do Fogaça. Compartilha com a gente um pouquinho disso aí, cara, dos teus resultados, dos resultados que tu conseguiu trazer para os teus clientes. Perfeito, muito bom. Assim, ó, a gente trabalha muito na agência, nesses momentos aí, que tem aquela rodada comercial, que tem aquelas empresas que estão interessadas, né, em utilizar de técnicas de marketing digital ou querem começar a vender através da internet. Tem alguns momentos, né? Tem aquelas pessoas que já começaram e daí às vezes elas não estão muito satisfeitas. O exercício que eu particularmente sempre falo e faço é de que, cara, de novo, isso realmente é um negócio. Você precisa encarar isso como um negócio e não como um puxadinho, né? Se você achar que você vai para o online com a mesma mentalidade do cara que vai para o mercado de investimento de querer especular, você vai se frustrar. Porque isso deve ser tratado de fato como um negócio. Enquanto mais você encarar como um negócio, enquanto mais você investir como um negócio, mais possibilidade de retorno você vai ter. Enquanto mais você for com o pensamento de especulação, enquanto mais você achar que isso aí é simples, fácil, é só colocar o sobrinho lá que mexe na internet, mais você vai se frustrar. E depois não adianta querer culpar a tua agência, não adianta querer culpar, terceirizar algo que você num primeiro momento talvez foi um simplificador do processo, você achou que era tudo tranquilo. O dinheiro fácil já foi lá atrás, alguém já ganhou esse dinheiro fácil, hoje ele é mais difícil. E é interessante a gente falar sobre isso, porque, de novo, a gente vai para a linha da expectativa de quem quer explorar canal de vendas ou abrir um canal de vendas novamente. No online, você tratando o negócio como um negócio, e se você tem maturidade de tempo de empreender na tua vida, você já sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite. O que não pode é a equação, guru da internet mais especulador. Vai dar merda. Isso não vai funcionar. Como tem, né, cara?
Daí o cara, na verdade, é o especulador achando que tem um dinheiro fácil, com o cara que fala que tudo é muito simples. Cara, a profecia vai se cumprir. Não tem nada fácil nisso, é muito difícil. A história toda é você pegar e se associar ou contar com pessoas e parceiros que realmente tenham horas de voo, tenham tempo de experiência. Não é que a gente sabe tudo, mas eu garanto que a gente sabe como errar menos. Né? A gente sempre está aperfeiçoando isso, a gente não é infalível, mas a gente sabe como errar menos. Então, durante todo o momento de parceria com os clientes da agência, a gente sempre vai ter um pouco de conversas mais duras. Não aquelas conversas simples, rasas, não, vamos só fazer isso aqui que vai funcionar. Não, cara, olha, se você não melhorar a estrutura do teu site, se você não melhorar a tua comunicação, se você não cuidar da tua oferta de produtos, se você não cuidar do teu preço, se você não cuidar do teu estoque, se você não fizer uma descrição bacana, se você não tiver fotos que realmente sejam bonitas, por aí vai. Você não vai chegar aonde você quer chegar. Então, encara o negócio como um negócio, né? E quando você começa a encarar o negócio como um negócio, você tem um pensamento de investidor, você sabe que aquilo não vai acontecer nos primeiros 2 meses, nos primeiros 3 meses. Na agência, a gente não vende essa receita fácil. E os empreendedores, e os empresários, e as empresas que compreendem isso e elevam esse nível de consciência, são os que mais crescem junto com a gente, junto com a agência. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu tenho o maior carinho de um cliente que me lembro agora, que já está na agência há 2, 3, 4 anos, está bastante tempo na agência. E quando a gente começou o trabalho, primeiro, eles tinham um desejo genuíno de fazer aquilo de uma maneira melhor, sabendo que não existia a fórmula mágica. Falou, Fogaça, você nos ajuda? Tua empresa nos ajuda? Sei que você tem bastante experiência. Falei, com certeza, deixa eu entender o que está acontecendo. Esse cara, anos atrás, ele tem algumas lojas físicas, queria melhorar o online, já tinha se frustrado tentando fazer as coisas sozinho, né? É tipo assim, cara, você, abre aspas, né? Você quer ficar com o shape mais legal, mas daí você vai na academia, mas não vai, mas você tá pegando ali, você não cuida da tua dieta, né? Você dá aquelas vaciladas. Almoça frango e janta rodízio. Pronto, e daí depois de 3 meses, 6 meses, você vai falar, pô, aí essa academia não funciona. Cara, a academia estava lá, né? Você usufruiu de forma correta daquilo? Será que, por exemplo, se você tem um acompanhamento de um personal, eu te garanto que o teu resultado vai ser melhor, desde que você siga o plano também do personal, né? Não acha que você vai contratar um personal para emagrecer e depois você não comparece e fica brabo com o personal. Nesse sentido, fazendo essa analogia, o cara que entende e frequenta, né, os fundamentos, as disciplinas necessárias para ele vender mais na internet e entende que o resultado não vem do dia para a noite, assim como você não fica shapeado do dia para a noite, esse cara vai se dar bem. Esse cara, objetivamente falando agora, ele começou com a gente, essa empresa, tendo lá R$200 mil de captação de receita e tinha uma quebra enorme, que ele só gerava caixa de 50 mil. Né? Quando a gente fala de venda online, existe essa história de você ter uma receita que você capta, pedido foi fechado, mas nem tudo converte. Né? Então, tem Pix que não é efetivado, tem boleto que não é pago, tem cartão que o cara passa e não tem limite. Só que essa proporção de quebra de 200 para 50 era muito grande. E ele não sabia como resolver. Então, a gente foi entender o cenário dele, viu que existia uma série de impeditivos no método de pagamento, no sistema antifraude. Né? Tudo isso fazia com que ele perdesse, deixasse esse dinheiro na mesa. Estou dando um exemplo desse cara quando ele começou, mas não era apenas isso que tinha de deficiência dentro da loja dele. Existiam N outras coisas que tinham de deficiência dentro da loja dele. Dando um salto temporal agora, esse cara que faturava 50 mil reais, hoje ele está indo para uma casa de 5 milhões de reais, com o trabalho que a gente faz dentro da agência. Consistente, semanal, sério, tratando o negócio como um negócio. Lógico que naquele momento que ele faturava 50 mil, seria muito cômodo para mim chegar e falar assim, cara, isso tudo aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Lógico que existe um problema generalizado lá. E eu falar para ele assim, agora vamos resolver então o seguinte, você tem que trocar tua plataforma de e-commerce, teu sistema de venda online. E o cara vai falar assim, pô, mas em vez de você me trazer solução, você me trouxe mais despesa, né? Mais problema. Muitas vezes o pessoal olha para a plataforma como um meio definitivo, único para você vender mais. Cara, a plataforma, a tecnologia, como eu falei, é um meio. O mais importante está dentro da estratégia que você trabalha dentro desse canal. E da estratégia, a gente tem que amplificar um pouco mais ela. Desde a estratégia de promoção, produto, estoque, preço, comunicação do site, etc, etc. É uma série de coisas que você tem que melhorar dentro do teu site para que você tenha mais eficiência. Esse é um caso do cliente hoje que começou com 50, hoje ele está próximo de 5 milhões e a gente já está há bastante tempo junto.
Porém, o que acontece? A gente foi progressivamente fazendo essas intervenções. Olha, você precisa melhorar a tua comunicação. Porque nem tudo é tecnologia. Eu conheço, Alex, assim, boas plataformas de e-commerce, já implementei a grande maioria, as famosas, aí vamos mencionar alguns nomes. A gente fala muito no Brasil sobre a plataforma VTEX, a gente fala sobre a plataforma da Oracle, sobre Magento. Tem várias plataformas que são conhecidas aí, mais famosas e mais utilizadas. E tem aquelas plataformas que são um pouco menores, por um momento em que a loja também talvez, né, não precise de uma robustez toda tecnológica. Eu já vi empresas vendendo milhões com uma tecnologia que muitos julgam duvidosa. Olha a contradição. E já vi empresas vendendo muito pouco com plataformas, verdadeiras Ferraris de plataformas de venda. Mas daí, Fogaça, então, qual que é a diferença, né? O que diferença a plataforma faz nesse sentido? Por isso que eu digo, nem tudo é plataforma. O cara que estava vendendo muito bem, ele fazia muito bem o seu arroz com feijão ali. Ele cuidava muito bem do seu estoque, do seu mix de produto, fazia fotos bonitas, tinha descrições boas, o site dele sempre estava atualizado, ou seja, a oferta de produto dele realmente é irresistível. Ele tem estoque, ele se planejou naquilo que ele vai vender. Então, a tecnologia, se ela não te atrapalha, né, ela não pode ser um atrapalho, mas se a plataforma ela faz o papel minimamente transacional bem feito, né, sem deixar muito ruído no momento em que o cara está navegando, sem travar, sem bugar, né, se o cadastro é simplificado e o cara tem uma boa oferta de produto, o consumidor vai comprar. Ele vai se esforçar para tentar fechar aquele pedido de compra, mesmo que a plataforma às vezes não seja tão amigável. Agora, não existe tecnologia que resolva falta de mix de produto, falta de estratégia de precificação. Ninguém paga mais caro num produto, muito mais caro num produto, só porque é a plataforma bacaninha. O consumidor, ele pesquisa, ele considera. Então, e se o produto ele é comparável, piorou. Né? Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter a melhor agência, nada resolve uma estratégia de precificação ou de estoque que não justifica aquela compra, aquela venda. Então perceba, né? Existem N variáveis e o que eu quero dizer, a gente tem cases realmente consistentes dentro da agência, mas que não foram construídos do dia para a noite, não foram construídos com a receita fácil, foram construídos com muito esforço, com um plano de trabalho sério, com proficiência do nosso lado, com desejo do lojista de realmente fazer aquilo acontecer, tratando o negócio como negócio. Sem enrolação, né, cara? E aí tu comentou de plataformas, mas tu entende hoje um negócio pequeno, um negócio mais local que está querendo começar a vender para fora da sua região, querendo começar a atender Brasil e tal, enxergou no online um potencial bacana, já vende ali através de rede social, já entendeu que aquele não é o canal certo para ele fazer esse tipo de trabalho. Hoje existe uma plataforma que seria a favorita do Fogaça? Eu penso assim, comprometedora, perguntinha comprometedora. Eu tenho algumas preferências de plataforma com base na minha experiência, né? Mas a minha experiência, como a gente falou no episódio anterior, ela vem de grandes empresas, ela vem de cenários complexos de lojistas envolvendo N canais, envolvendo N equipes. Então, modelos de negócio complexos, alguns envolvendo o B2C, o B2B, etc. Alguns envolvendo loja própria, franquia, revendedor. Então, a estrutura tecnológica que eu tenho como base, era para essa necessidade de negócio. Eu sempre gosto de pensar assim, cara, independente do que o cara está falando que a plataforma dele faz, pinta e borda, qual que é o modelo de negócio dele, o que ele precisa. Não é o que o cara quer me vender. A partir do momento que eu tenho convicção do que eu preciso, quais são as minhas regras de negócio, qual que é a minha estratégia, aí eu vou modelar isso, né, para falar, cara, essa plataforma dá match, essa plataforma dá match ou essa plataforma dá match. Ou seja, você primeiro fazer um olhar interno, né, você saber o que você quer e depois validar se essa tecnologia vai te ajudar, vai ser uma ferramenta que vai funcionar para você, do que simplesmente comprar simplesmente a ideia das features da plataforma. Porque tem plataforma que tem feature que às vezes, cara, é legal, é bacana e o discurso comercial ele é extremamente sedutor e o cara depois se frustra. Principalmente ele se frustra achando de novo que a tecnologia, a plataforma em si vai ser o fator determinante.
Eu coloquei aquele contraponto sobre plataforma que eu quis dizer, mas lógico que uma tecnologia robusta, lógico que uma plataforma estruturada, lógico que uma plataforma que tem recursos, que tem um ecossistema que te favorece, vai te impulsionar. Mas assim, muitas vezes o lojista, a empresa não faz o beabá bem feito, como eu falei para você, que é cuidar do seu estoque, cuidar da precificação, fazer banners que sejam bacanas, deixar o site organizado na hora do cara navegar. E isso a tecnologia ela não faz sozinha, né? Ela não vai fazer o cadastro sozinho do produto. Cara, existe a tua intervenção, existe a tua equipe, existe a tua visão de negócio. E nesse sentido que você tem que se preocupar muito mais do que a plataforma. Conheço sim algumas plataformas, já utilizei algumas plataformas, tem algumas que eu sou bem amigável, indico, recomendo, mas eu sempre tento ponderar entre essas experiências de tecnologia e sobre o que é aquele caso daquele lojista, aquilo que realmente vai funcionar melhor para ele naquele momento em que ele está. Então, acho que esse caminho é um caminho mais assertivo, mais saudável para você poder pensar no recurso tecnológico. Se eu entendi certo, e aí tu me corrija se eu estiver errado, estratégia boa, trabalho bom, feijão com arroz bem feito, compensa plataforma meia boca. Lógico. Feijão com arroz meia boca, não tem plataforma que compense. Nem agência que compense, nem mídia que compense. Então, antes de você querer sair atrás da melhor tecnologia, antes de você querer contratar uma agência para fazer a tua mídia, tenha a convicção de que isso, de novo, né, sendo bem redundante, isso é um negócio, você precisa entender como negócio, e tem uma responsabilidade que ela é intransferível, que é a especialidade, o entendimento que aquela empresa tem sobre os serviços e produtos dela. Isso a agência não vai conseguir substituir. Ou seja, cara, quem que é especialista no serviço? Quem que é especialista no produto? É o lojista. Quem que está comprando, negociando com a indústria, por exemplo, se ele vende produto? É ele. Então, né, a gente chama de sell-in, né, esse processo de você fazer compras e fazer planejamento de compras, né, do teu sortimento, do teu produto, ou você definir os serviços que a tua empresa atende. Você tem que ser muito bom nisso, tem que ter muita convicção disso. Para usar a estratégia que a gente chama agora de sell-out, ou seja, a estratégia de venda, em favor disso. Porque, de novo, não tem estratégia que sustente precificação errada, ruptura de estoque, ou seja, comprou errado. Vamos falar, por exemplo, na moda. Cara, a moda é um negócio super complicado porque tem a história da grade. Cara, daí você foi lá, fez uma mídia bacana, legal, o cara olhou, achou bacana, a mulher olhou, achou bacana aquele item, vai comprar. Pá, não tem meu tamanho. Qual que é a culpa da agência nisso? Né? Daí fica difícil. Não tô falando que você vai ter estoque infinito, grade infinita, não é isso. Mas, cara, você tá olhando do teu lado realmente e fazendo um combinado com a agência da onde que estão as tuas principais apostas, aonde que você tem mais profundidade de estoque, onde que você tem margem de produto. Ou a tua agência também, ela fala assim, cara, ela tem essa maturidade de entender que nem tudo é mídia, assim como nem tudo é tecnologia, nem tudo é mídia. Ela tem essa maturidade de chegar para você e te questionar e ser um braço que te facilita, né? Porque às vezes a vida do pequeno e do médio empresário, ela é corrida, realmente é aquela coisa, né? Da correria, do dia a dia. Então, às vezes, ele não tem quem vá fazer essa análise para ele ou quem estimule ele fazer essa análise. Quem levante essa bandeira e fala, cara, você tem que olhar isso. Então, se não parte dele, tem que partir da agência. Alguém tem que estar fazendo esse papel. E daí eu pergunto, o teu parceiro, ele tem esse nível de entendimento, de maturidade para te ajudar de fato nisso no dia a dia e caminhar contigo? Ou simplesmente a gente vai parar na hora que o estoque acabar? A mídia cai performance, a tua venda cai. De um lado o lojista fala, parei de vender, tá ruim. Do outro lado o cara fala, é verdade, acabou aqui esse estoque do teu produto. Só que isso não vai resolver o problema, né? Isso não vai resolver o problema. Vai resolver o problema assim, você ter domínio sobre o que você está fazendo de mídia. Você está falando assim, cara, tô vendo que esses produtos aqui estão vendendo muito, cliente. Como é que tá do teu lado aí? Vai ter cobertura de estoque? Você tá com o preço certo? A margem tá boa para você? Teu concorrente tá condizente com essa oferta de produto? Isso é que dá trabalho. De novo, esse trabalho muito bem feito de um ponto de vista de núcleo, né, de comercial, é insubstituível. Né? É muito parte do segredo da prosperidade em vendas online é uma estrutura comercial, um planejamento comercial, sortimento, oferta de produto muito bem feito. E você vai usar as técnicas do online, vai usar os recursos da tua plataforma, vai usufruir melhor da tua mídia, vai desenvolver uma comunicação mais eficiente para favorecer isso.
A gente fica quase sem palavras quando vai falar com o Afonso. Que aula, meu querido, que aula. E agora voltando um pouquinho mais lá para Propulse. Pronto. Queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre o teu processo criativo na definição do nome. Como é que foi a escolha? Porque, assim, uma coisa que não é atípica da gente encontrar é pessoas que só mantiveram um nome antigo ou só deram a sigla do próprio nome para o negócio e às vezes não sabe nem que existe o processo de name, né? Sim, sim. Conta pra gente essa história. Hoje em dia você desenvolver uma ideia de uma marca, o nome de uma marca, é um exercício super complexo. Porque quando a gente fala sobre essa etapa, né, de name que vai te levar a desenvolver um brand book, um manual de marca, basicamente você ainda tem um exercício de entender assim, cara, alguém já registrou esse domínio? O pessoal normalmente, inclusive, tem um ponto de atenção muito importante aqui. Os empreendedores brasileiros, nessa energia toda de revolucionar o mundo, né? Vamos dominar o mundo, né? Pink Cérebro, vamos dominar o mundo. Cara, muitas vezes ele sai simplesmente fazendo, colocando nomes, criando alguma identidade visual para essa empresa, vendo se o registro do domínio está disponível. Vou dar um exemplo, vou lá no registro BR, vejo se aquele nome está disponível. Está disponível, papum, vai lá e registra. É isso. É isso, está resolvido. E olha só o ponto, assim, que a gente já viu isso, tá? Amargo dentro do dia a dia. Em algum momento, existe um órgão hoje que ele é soberano sobre registro de domínio, que é o INPI, onde você trabalha com o teu registro de marcas e patentes, né, etc, etc. Como isso é um processo mais moroso, como isso exige um investimento maior, você precisa de uma assessoria em relação a isso, até mesmo jurídica. Muitas vezes o empreendedor aí brasileiro, né, na maioria, ele simplesmente sai fazendo. Cara, e quando ele vem em algum momento, depois ele já ter gastado tempo, energia e dinheiro, ele pode ser contestado sobre aquela marca dele, né? Ou seja, já existia dentro do universo empresarial alguém que já estava e estava antes que ele e fez o registro do NPI. Então você que tem um negócio, que tem uma marca, fica a lição de casa. Se você não fez, você vai fazer. Você tem registro de NPI ou não tem registro de NPI? Se precisar de registro de NPI, fala com a gente que a gente ajuda também. Mas eu não estou querendo só ser comercial aqui, eu só estou querendo sensibilizar sobre a importância, cara, de uma etapa que muitas vezes o pessoal desconsidera. Não, vamos criar o name, vamos criar o manual de marca e depois vamos registrar e tá tudo certo, vamos sair fazendo. Mete lá a loja física, bota a grana na loja, mete fachada, faz tudo e depois ele começa a ter problemas. Imagina, cara, tu gastar, tu fazer tua fachada inteira, uniforme, tudo. Os impressos todos, porque o digital é mais simples, né, de fazer a troca, mas Sim. É mais barato, vamos dizer pelo menos isso. Mas, imagina, tu entrou em contato com todos os teus, para todo mundo que tu vai fornecer o teu serviço, e de repente tu tem que se apresentar como uma marca zerada, Sim. Às vezes 5, 10 anos Sim. de empresa já. Dor de cabeça. E o cara que registrou tá há 20, Dor de cabeça. Então, assim, quando a gente foi pensar na história da agência, né, um tempo atrás, a gente começou fazendo um exercício de brainstorm sobre possibilidades de nomes, títulos, né, dentro de algo que a gente já tinha como referência, como intenção. E daí, e você precisa ampliar esse repertório de possibilidades, porque tem todo esse exercício. Tem alguns crivos que você vai ter que, se você quiser fazer um negócio bem feito, né, o mais profissional ou o mais zeloso possível, você tem que considerar isso. Então a gente considerou N possibilidades de nome, com os motivos que a gente entendia que faziam sentido, para uma agência, né? Tivemos que eliminar vários, né, para poder... esse aqui está disponível para registro de domínio. Mas já tem marca e patente registrada. Ou o inverso, né? Enfim, a gente sempre se deparava com esses dois crivos que são importantes. Quando a gente entendeu que das nossas opções, que é a Propulse, estava, né, check no registro de domínio, check na história do INPI, a gente falou assim, cara, pronto, legal. E daí indo para a linha do termo, por mais que você não conheça a Propulse, ele é um nome que já te remete à força, à energia, à propulsão, à impulsionar. Então, essa origem da palavra é que nos deu significado, nos motivou. A gente falou, cara, isso é o que a gente faz.
A gente procura trabalhar com força, com energia, com impulso que te leve para frente no ambiente para as empresas através da internet. Então, resumindo um pouquinho assim a história, a gente acabou falando, até contribuindo com a galera, a importância de você não só pensar num negócio, sair fazendo e sair investindo, como que surgiu essa história de Propulse. Eu sou suspeito de falar porque isso é igual ao filho, né? Você sempre acha que o nome do teu filho é o mais lindo, é o mais bonito. Então, a gente tem toda uma questão emocional por trás, né? Mas como negócio, a gente entende que é muito expressivo, né? Você mencionar o termo Propulse e tem muito a ver com o nosso DNA, com aquilo que a gente faz no dia a dia. Conta pra gente um pouquinho das outras opções que ficaram pra trás, que não foram utilizadas. Não, deixa abaixo, não foi nem, não deu pra ir pra frente, né? Daí não. Então não conta então, cara. Então não conta. E pra galera que tá começando um negócio, porque o processo de naming, ele tanto serve para produto quanto ele serve para nome de negócios novos, né? Vocês auxiliam nessa parte também? Também, assim, não é o nosso principal core, assim, né? A demanda em relação a isso, mas sim, a gente auxilia de uma forma direta nessa etapa de estruturação, de um ponto de vista de marketing, mas principalmente a gente se preocupa com essa questão legal, né? Da possibilidade de uso do termo e registro de marcas. E a gente também consegue assessorar nessa etapa, né, para poder proteger de fato alguém que quer desenvolver uma marca nova. O pessoal que trabalha em indústria, normalmente o pessoal da indústria, eles já vão falar de uma indústria, por exemplo, têxtil. Para eles, essa caminhada de registro de marcas e patentes já é muito comum. Uhum. Né? O empreendedor que às vezes não tem indústria, não desenvolve produto, ele só quer revender, é que ele acaba sendo um pouco mais aí afoito na hora de fazer o negócio e acaba desconsiderando essa etapa. Mas a gente consegue ajudar tanto na parte de marketing disso, vamos pensar isso, né? No processo de construção. Quando você fala, por exemplo, em trabalhar, vamos falar assim na Propulse, a gente tem um símbolo, um brasão. Uhum. Isso não sai do nada, né? Existe metodologia para você pegar aspectos, referências, termos, elementos que fazem sentido para aquela empresa, que representa aquela empresa, para você chegar depois numa representação gráfica disso, né? Isso tudo faz parte do processo de name. Qual que é a melhor fonte, se é serifada, se não é serifada, se é caixa alta, se é caixa baixa, qual que são as cores que podem representar melhor o teu negócio, o que essas cores, né, podem despertar nas pessoas. Existe toda uma história de psicologia das cores, né? O que aquelas cores podem despertar nas pessoas, né? Existem estudos para isso e tudo isso faz parte de método de construção de name, de brand book. Então, dentro de uma iniciativa mais profissional de desenvolver um negócio, é interessante que você conte com um parceiro que realmente sabe como fazer isso, né? A gente também faz isso na agência, pontualmente a gente faz, né? Cara, se esse é o teu trampo pontual, conta pra gente agora pra fechar, porque já estamos estourando. Conta pra gente quais são os serviços que a Propulse entrega, oferece pros clientes dela. Vamos lá. Se você está na internet e está insatisfeito com as tuas vendas online, se você precisa dar um impulso, né, nas tuas vendas online, a gente consegue te ajudar, principalmente através do nosso principal core aí, que são os anúncios online, e te fazer de fato uma assessoria 360 no teu negócio, porque de novo, não adianta fazer mídia por mídia, né? Cara, quem que vai olhar o calendário, quem que vai olhar a descrição do produto, quem que vai me ajudar a fazer fotos, né, melhores, quem que vai me ajudar nas estratégias, se eu vou fazer frete grátis, se eu vou fazer kit, se eu vou fazer desconto, se eu vou fazer Pix Day, 72 horas de oferta, qual que é a estratégia, qual que é o insight que pode funcionar melhor para mim. Então, além da mídia, a gente ajuda muito nessa parte de assessoria de performance mesmo, olhando para o negócio como um todo. Isso se você já tem um negócio e quer impulsionar ele. Se você tem tecnologia e não está satisfeito com a tua tecnologia, com a tua plataforma, a gente te ajuda a você fazer uma migração de plataforma, por exemplo. Tem algumas plataformas que a gente se familiariza muito, a gente entende que tem muitos recursos que podem beneficiar os nossos clientes. Mas tu não vai falar o nome, né? Existe também algumas empresas que elas não prestam um serviço de venda de produto físico, né? Elas vendem serviço. Então ela não precisa de uma plataforma de e-commerce. Ela precisa desenvolver um site bom, um site inteligente, um site eficiente, um site que se adapte a celular. A gente também consegue ajudar ele a desenvolver esse site, né? Ou uma landing page, que a gente chama, uma página de alta conversão. Se ele precisa de design para esse negócio, imagens de um ponto de vista esteticamente falando, que ajudam nesse processo de conversão, não é banner por banner, não é imagem por imagem, o que realmente funciona, quais são as boas práticas, quais são os gatilhos que eu tenho que considerar dentro de uma comunicação ali. A gente ajuda.
Então, de uma maneira bem 360, se você quer vender um produto ou um serviço, a gente tem um repertório de serviços que vai te auxiliar, né, nessa teu desafio de empreender online. Um ponto de destaque que eu queria trazer aqui é o posicionamento da agência. Né? Vou te falar assim sobre uma coisa que nos orgulha bastante, que a gente conquistou agora pelo 2º ano consecutivo, que é o reconhecimento de Google Partner Premier. O que é o Google Partner Premier? O Google Partner Premier, ele qualifica agências que de fato fazem um trabalho diferente das demais. Não é só mais uma em meio à multidão. Vou te dar números rapidamente aqui, Alex. Existe no Brasil hoje, não sei se você sabe, se você que está nos ouvindo sabe, existe mais de 35 mil agências. É agência pra caramba. Depois do fato pandemia, qualquer um que fez um curso online ali, tá falando que faz anúncio online e tá tudo bem. Mais de 35 mil agências. Olha o delta agora, Alex. Dessas 35 mil, apenas 1.000 são Google Partner. E apenas 120 dessas Google Partners são Partner Premier. É menos de 3% do total de agências no Brasil tem esse reconhecimento, essa qualificação. Repete esse número para mim. 35 mil agências, 1.000 são Partner, mas 120 são Partner Premier. Então a gente está dentro desse pequeno número, né, de agências que de fato entregam resultado. Mas qual que é a contrapartida então, Fogaça? A contrapartida é simples, Alex, para a gente, né, que se esforça para isso. A tua equipe de especialista em anúncios online tem que fazer todos os anos provas. Você tem que estar atualizado sobre as inovações do Google, sobre as possibilidades que o Google dá em campanhas e anúncios online. Eles têm que fazer essas provas, esses testes e tem que ser aprovado. E isso expira um ano depois. Você tem que ir lá e se atualizar e ser aprovado de novo. E assim consistentemente. O pessoal tem preguiça de estudar, dá trabalho, né, se atualizar. Todos os nossos profissionais são atualizados e certificados. Segundo ponto, o Google olha e fala assim, cara, quanto que você tem sobre tua custódia de montante de valor de terceiros? Por que não é para qualquer um? Na agência, eu posso dizer para vocês, a gente gerencia aí próximo de 2 milhões de reais por mês de recurso de terceiro. A soma de cada cliente nosso vai agregando, né, nesse montante que a gente gere. Não é para qualquer um. E vem o terceiro ponto e o último que o Google fala assim, legal, vocês têm certificação, a gente reconhece isso, vocês gerem um montante importante, mas vocês entregam resultado. Então, por que isso é tão difícil de você atingir, de você chegar lá? Por conta desses critérios. Nós aqui, eu falo isso com muito orgulho, até como pensamento Santa Catarina, estado, né? No estado de Santa Catarina existe ali uma agência em Itajaí, que a gente está fisicamente falando, né? Que faz parte desse grupo tão seleto de agências no Brasil. Então, o que isso quer dizer no final do dia? Que o investimento dessa empresa, ela está pisando num terreno muito firme, num solo muito forte, né? A gente não está brincando de testes e apostas, né, para poder fazer o teu dinheiro, tua empresa, um rato de laboratório para a gente. A gente tem muito domínio, muita proficiência sobre aquilo que a gente está fazendo. Isso nos destaca. Por isso que eu falo assim, a nossa zona de força são os anúncios online. É o que a gente faz várias coisas, nós nos dedicamos para fazer isso, mas o que a gente realmente entende que é o nosso diferencial competitivo hoje está em assessorar esses clientes a vender mais através das lojas virtuais ou dos seus sites e principalmente através dos anúncios online. Puta merda. 3%. Porra, 3%. Série nacional da Netflix. Não, nada. Cara, agora pra fechar, irmão, de vez mesmo, faz o jabazão assim, ó. Aqui, ó, olhando nessa câmera bonita aqui, ó. Conheça nosso site X, o Instagram tal, quiser uma proposta, uma visita nossa, entra pelo contato tal e boa. O que eu vou dizer assim, ó, para de ficar batendo cabeça, para de ficar acreditando em receita fácil, para de ficar economizando, contratando aquelas pessoas que fizeram o cursinho aí na época de pandemia e estão falando que vão te ajudar. Realmente valoriza o seu dinheiro. Procure por empresas que são sérias, procure por profissionais que têm tempo de mercado, que têm cases comprovados de sucesso, que são estruturadas, que investem em pessoas, que investem em inovação, em melhoria, capacitação, treinamento. Investe em pessoas sérias. Trata o teu negócio como negócio, respeita o teu dinheiro e conta com a gente aqui na Propulse, que com certeza a gente ajuda a fazer suas vendas decolarem. Porque na Propulse sua marca decola. Decola. Puta que pariu. E pra ti que acompanhou a gente até agora, cara, que a tua sexta-feira santa tenha sido realmente abençoada, que o teu sábado de aleluia, ou sei lá como é que tu chama, também seja incrível e que a tua Páscoa seja repleta de chocolate e família. Porque a Páscoa, mais do que tudo religiosamente que significa, ela também é uma oportunidade maravilhosa para reencontrar a família e viver momentos diferenciados. Muito bem.
Feliz Páscoa! É nóis! Até a próxima!